Boa noite a todos, sejamos bem-vindos a mais um momento de Evangelho, prece e irradiação. Agradecemos a Jesus por nossas vidas e pela oportunidade de estarmos estudando e servindo. Nesse momento, pedimos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados da lista do Centro Espírita Cearense. Que todos eles recebam os bálsamos curativos para as enfermidades do corpo físico e espiritual. Acolhe, Jesus, as nossas preces. Lembremos nesse momento também por todos os nossos irmãos que passam por alguma dificuldade, pelos sem teto, pelos sem emprego, sem comida. Que o Mestre Jesus continue a tocar os nossos corações para ajudarmos no auxílio necessário. Pedimos por nossos familiares, pela paz em nossas residências e por aqueles de nossos laços de família que estão passando por alguma perturbação, dando-lhes tranquilidade e acalmando os corações aflitos. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos oriente e nos fortaleça nessa caminhada terrestre. Pedimos também, Jesus, o teu auxílio para seguirmos juntos e unidos em um só propósito. Abençoa o movimento espírita no Brasil e no mundo. Abençoa o Centro Espírita Cearense para a condução dos trabalhos. Fica conosco, Jesus, te pedimos humildemente e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos dar continuidade ao nosso Evangelho da noite de hoje, fazendo a leitura do capítulo 27, item 15 do Evangelho, que diz: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Portanto, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente ou por conta própria. 100 pessoas juntas pode orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras. Assim sendo, é um texto muito bonito, muito simples, claro, cristalino para nós, a importância da prece, independente do lugar, da hora, né? Mas nós temos que ver as circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então, eu vou estabelecer um paralelo muito interessante com o Livro dos Espíritos. Então, eu vou começar, esse paralelo vai nos dar uma luz, vai nos fortalecer o entendimento, clarear ainda mais o entendimento desta mensagem. Então, vou começar pela questão 658 do Livro dos Espíritos, que diz:
A prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se as leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então veja como é bem esclarecedor qual a importância da prece. E aí eu vou para a questão, me permito, para a questão 654, que ele fala, aqui na nossa mensagem, ele fala do recolhimento, né? Não tem, nem tem lugar, nem momento, pode ser feito, né? Que ele fala aqui, que a prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feito, né? E ele ainda diz, a prece em comum, quer dizer, reunido com várias pessoas, ou individual, que ele comenta aqui. Então, a prece, a pergunta 654, nos esclarece o seguinte: Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornem melhores para os seus semelhantes. Então, ainda fazendo um paralelo com a pergunta 656, que diz: a adoração em comum é preferível à adoração individual? Essa pergunta está no segundo parágrafo. É relatada aqui que a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração e a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Aí, olha o que diz a questão 656. Pergunta: a adoração em comum é preferível à adoração individual? Resposta: os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis, por isso, que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, essa questão 656 nos dá luz para esse parágrafo da mensagem. Mas aí tem a outra questão 659, que é muito importante, que é o caráter da prece. A questão 659 diz: qual o caráter geral da prece? Resposta: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Olha que coisa interessante, né? E aí na questão 660, que a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Então, lá na questão 660, lá na resposta da 660, tem um trecho que diz assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos.
A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não é estudo de si mesmo. Não é o remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então é muito interessante esse paralelo dessa mensagem com essas questões do Livro do Espírito. Me lembrou também, e aí vem quando ele fala aqui, a prece em comum ou individual, principalmente a prece em comum. Tem uma passagem do livro de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que é Os Mecanismos da Mediunidade, na página 51, que ele fala sobre um item chamado indutância. O que é indutância? É aquela que impede a alteração de aumentar ou diminuir a energia. Ora, e aí André Luiz faz um paralelo, e é bem compreensível, como diz aqui a própria mensagem. É muito difícil 100 pessoas ter o mesmo pensamento, estar uníssono, do que 3 ou 4 pessoas. Então, mas o que é que equilibra? O que equilibra esse circuito elétrico lá no mundo físico? É essa indutância. Mas no mundo espiritual, aí a espiritualidade nos ajuda a evitar a dissipação dessa energia mental. Então estamos todos reunidos num único pensamento, voltado para Deus, voltado para a doação das coisas boas que temos. Nesse ponto, aí sim nós temos toda a assistência da espiritualidade. Então, eu fiz esse paralelo muito simples do Livro dos Espíritos com essa mensagem, que é muito bonita, muito interessante. E finalizaria essa mensagem de hoje dizendo o seguinte: está no livro Seara dos Médios, pelo Espírito Emmanuel. Diz o seguinte: seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a prece em toda parte é a bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Boa noite, meus irmãos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agora vamos à fluidificação das águas. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor e aos guias e mentores espirituais que coloquem na água de todo o nosso planeta fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar nossas almas e corpos físicos, já que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Por isso, solicitamos através dessa oração sua fluidificação por parte dos amigos espirituais, confiando na certeza de que através dela estaremos recebendo os recursos magnéticos indispensáveis ao nosso restabelecimento espiritual. Entendemos que Deus, sendo amor infinito, nos ama, abençoa e perdoa sempre. E conscientes da renovação necessária de que necessitamos, rogamos a sua benevolência e a sua paz infinita sobre cada um de nós. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando-nos a alma para que vivamos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para continuarmos nossa caminhada evolutiva. Que assim seja.